Ok. Boa noite a todos os queridos Brainoa. Nós estamos aqui. Hoje eu estou com um compromisso inadiável um pouco mais tarde. Eu vou ter que, em caráter excepcional, encurtar um pouquinho a nossa aula, mas nós vamos primar pela qualidade em detrimento da quantidade. Vamos tentar dar uma aula bem interessante. Nós estamos na véspera de um dos dias mais significativos do calendário, não só judaico, o calendário do mundo inteiro, do universo inteiro. Passamos pelo Rosh Hashanah, o Ano Novo, a cabeça do ano. Nós somos inscritos e agora vem o selamento, o carimbar dos decretos divinos, tanto os decretos bons como os decretos, Deus os livre, não tão bons. Mas nós somos otimistas, sempre temos que lembrar que a nossa ligação com Deus é muito maior do que possamos imaginar. A frase máxima do judaísmo é: ouve Israel, o Eterno é nosso Deus, o Eterno é um. A ideia de que Deus é nosso, que o Eterno é nosso Deus, o que significa? Nosso significa uma relação de pessoalidade, é um pronome possessivo nosso. Mas tem mais, muito mais do que isso. Quando nós falamos que o Eterno é nosso Deus, significa que nós somos parte do Eterno. O Eterno, ele nos dá vida, ele nos dá existência, mas nós também somos parte dele. E ele é a nossa essência maior. Ou seja, na nossa essência maior, ele e nós e ele, somos um só. Essa é a primeira parte da frase máxima do judaísmo. A segunda parte, o Eterno é um. Shema Israel, Hashem Elokeinu, ouve Israel, o Eterno é nosso Deus, Hashem Echad, o Eterno é um. A palavra eterno não é exatamente a tradução exata, não é exatamente a tradução do nome de Deus. O nome de Deus é composto por 3 verbos: era, é e será. Então nós tínhamos que pegar essas 3 palavras e fundi-las numa só, aí dá o nome de Deus, que nós traduzimos como eterno. Era, é e será. Essa frase, esse conceito máximo, que por um lado... então ele está em todo lugar. Esqueci um detalhe. A palavra errat em hebraico, ela não significa só um. Ela é um acrônimo. O Aleph é de um, o Het é o número 8, na verdade é uma numerologia. O Het é o número 8, significa esse plano, e os 7 céus. 7 céus, há explicações que são no mundo espiritual, mas há explicações que são no mundo físico. Que daqui até o final do universo são 7 céus. E o que tem depois do final do universo, entre parênteses? Existem umas teorias aí que se eu conseguisse olhar até o final do universo para qualquer ângulo, eu veria a minha nuca. Ou seja, que ele se dobraria em si mesmo, né? Mas o Het é 8, ou seja, esse plano e mais 7. E o Dalet são os 4 pontos cardeais. 4 pontos cardeais significa norte, sul, leste, oeste. Então, a ideia é de que Deus está em todo lugar, em todos os planos e em todas as direções. Esse é o significado numerológico da palavra Errat, um. Então, essa frase máxima nos lembra de que Deus está dentro da gente e Deus está fora da gente. Deus está dentro da gente porque nós somos, na nossa essência maior, parte dele. E nós temos uma faísca dele. Por isso está escrito na Torá que Deus criou o homem à sua imagem. Imagem não é
Nem imagem física, nem imagem de televisão, nem imagem do Zoom. Imagem aqui significa a faísca divina que nos anima por dentro. Por outro lado, Deus também está ao nosso redor o tempo todo. Qual é o nosso objetivo maior? Unir os dois aspectos de Deus. O aspecto que se encontra dentro da gente, mas é o mesmo Deus, e o aspecto que se encontra fora da gente. Nós somos parte de Deus, mas fomos criados para servi-lo. Então, o que significa isso? Servirmos a nós mesmos? Na verdade, também tem esse sentido, porque Deus limitou toda a criação para que pudesse surgir o universo e o ser humano. E o nosso trabalho é nos unirmos totalmente com o Todo-Poderoso. Toda explicação é uma pequena introdução do Yom Kippur, o dia mais especial do ano inteiro, o dia que nós conseguimos nos elevar acima dos anjos. Os anjos não têm livre-arbítrio, nós sim temos. Os anjos não foram criados à imagem e semelhança de Deus, nós sim fomos criados. Então, o dia do Yom Kippur é um salto que nós damos. Qual é a diferença entre andar e saltar? Se eu ando 2 metros, eu levo um tempo para alguns segundos, né, para andar 2 metros. Se eu dou um salto, eu consigo vencer uma distância em menos tempo. O dia de Yom Kippur é uma ponte. Ela consegue propiciar que nós possamos dar um salto na nossa vida. Por quê? Porque o dia de Yom Kippur é a possibilidade de nossas falhas serem expiadas. Não expiadas com S, expiadas com X. Significa limpas, removidas. A mancha da nossa alma removida. Mas o que temos que fazer para isso? Temos que nos empenhar. Qual é o empenho necessário para que no dia do Yom Kippur nós façamos uma conexão tal e consigamos um brilho, uma irradiação de Deus tal que consiga remover todas as nossas máculas, as nossas nódoas, as nossas chagas, as nossas manchas, as nossas imperfeições. Então, antes de mais nada, nós temos que ter um processo de autoconscientização. Número 1, que nós erramos. Número 2, que a nossa natureza, infelizmente, é de reincidir nos nossos erros. Número 3, que Deus sabe que nós somos fraquinhos. Número 4, que Deus sabe que nós somos os filhos dele. Número 5, que ele sabe que ele é o nosso Pai e que pelo fato de sermos os filhos dele e ele ser o nosso Pai, ele trata a gente com muito carinho e ele faz, inclusive, vista grossa para muita coisa que a gente faz, porque o amor que Deus tem por cada um de nós é do tamanho dele. Qual é o tamanho de Deus? Ele é infinito. E o amor que ele tem por todos nós é igualmente infinito. No dia do Yom Kippur, nós procuramos nos elevar espiritualmente, abrindo nosso coração diante das várias rezas, preces, orações que há nesse dia. Nós temos que procurar nos conectar com Deus, abrindo nosso coração, um coração sincero, os nossos sentimentos. Para isso, eu vou contar uma pequena história para entendermos o que realmente a Hashem está esperando de nós. Uma vez havia um jovem camponês. Ele era um pastor. Ele devia ter uns 17, 18 anos. Ele estava na montanha com o seu rebanho. E, de repente, ele viu que os colegas dele, que ele costumava ver em outras montanhas verdejantes bem próximas,
que eles tinham descido com o seu rebanho antes do horário. Ele estranhou muito, porque ele sempre que ele descia com o rebanho dele, ele era contratado por alguém, né? Não era dele, mas ele que cuidava dos carneiros. Sempre que ele descia, ele falava um tchau, uma boa tarde ou uma boa noite, que estava quase escurecendo, né? E o pessoal já tinha sumido, os poucos colegas que ele conseguia visualizar da distância. Ele achou muito estranho que somente ele estava nas montanhas e ninguém mais. O que ele fez? Ele se apressou para descer com o rebanho da montanha onde ele se encontrava. E ele foi para o pequeno vilarejo ao pé da montanha. E lá ele não encontrou ninguém, o vilarejo também estava meio desértico. Ele achou mais estranho ainda. Ninguém na montanha, ninguém no vilarejo ao pé da montanha, muito estranho. Então ele contou, a muito custo ele conseguiu encontrar uma única pessoa. E ele perguntou para esse homem: escuta, o que está acontecendo aqui? Não tem ninguém lá em cima na montanha, nas montanhas? Não tem ninguém aqui embaixo? Eu estou vendo que o senhor está correndo. O que está acontecendo? O senhor está indo para onde? Ele falou: estou indo para a sinagoga. Por quê que não tem ninguém aqui? Aí ele disse: meu querido, você não sabe? Hoje é a noite de Yom Kippur. O rapaz, ele era muito afastado do judaísmo, ele tinha se esquecido. Ele vivia sozinho, não tinha parentes nem nada. Ele realmente tinha se esquecido que o dia era de Yom Kippur, a noite de Yom Kippur. Ele ficou meio assim, apreensivo. Ele já tinha devolvido o gado para o local certo, lá para a fazenda, coisa e tal. Aí ele se apressou a ir para a sinagoga. Ele tentou entrar na sinagoga, ele com aquelas roupinhas dele de camponês, com um cheirinho de natureza em transformação, e ele tentou entrar na sinagoga lotada, e quem era o Hazan? Era o Santo Baal Shem Tov. E a cidadezinha, o lugarejo, o vilarejo se chamava Mezibush, a cidade onde morava o Santo Mestre. E o Santo Mestre era o Hazan, era o oficiante das orações lá na frente. E a sinagoga estava lotada. O rapaz, ele tentou se encaixar lá e o responsável pela sinagoga, o Shamash, o zelador, já quis colocar o rapaz para fora, porque ele estava vestido inadequadamente, com roupas muito simples, ainda cheirando estrume, coisa e tal. Mas aí o Baal Shem Tov logo percebeu, olhou para trás e fez um sinal para o Shamash, para o zelador, para deixar aquele rapaz lá dentro da sinagoga. Chegou um trecho da Tefilá, o rapaz lá de pé, perto da porta, só observando todo mundo. Chegou um trecho da oração da Tefilá, que o Baal Shem Tov começou a falar bem devagar e com uma dificuldade enorme, com o rosto totalmente vermelho, e todos perceberam que o Baal Shem Tov, gaguejando e tendo dificuldades em pronunciar cada palavra da tefilá, da oração, entenderam logo que ele estava enfrentando uma barra pesada lá em cima, nos mundos espirituais, na elevação da alma dele. E aí todos os presentes na sinagoga, a sinagoga não era muito grande, começaram a se empenhar mais nas orações, com súplicas, com choros. Todos começaram a ficar com a voz embargada e começaram a chorar, e todos estavam com medo, estavam preocupados. Por que será que o Baal Shem Tov não estava conseguindo avançar nas orações? E na galeria da sinagoga lá em cima, as mulheres também se puseram a chorar, e todos assim começaram a ficar num clima de desespero generalizado, porque alguma coisa estava ocorrendo de errado para o Baal Shem Tov ter tamanha dificuldade em avançar com as palavras nas orações. O rapaz, um menino lá atrás, vendo tudo isso, ele ficou muito impressionado.
Ele não costumava ir à sinagoga. Aliás, provavelmente essa foi uma das primeiras vezes que ele pisou numa sinagoga. Ele era judeu também. Mas ele começou a olhar todos e ele começou a se sentir muito emocionado, porque todos estavam dirigindo suas preces ao Criador dos céus e da terra, ao Senhor do universo. O rapazinho não sabia nada, ele queria rezar, mas não sabia. Ele queria ler alguma palavra em hebraico do Mahzor, do livro especial de Rosh Hashanah e Yom Kippur, mas ele não sabia ler sequer uma única palavra. Ele queria externar os sentimentos dele para Deus. Ele queria se ligar a Deus, mas ele não sabia nem falar direito. Ele não sabia articular as palavras da forma como ele gostaria. Então, num momento de pura emoção, ele se lembrou que tinha algo no campo que o impressionava muito quando ele estava lá em cima nas montanhas. O cantar de um galo. Então, ele não perdeu tempo e no meio de toda aquela pequena multidão rezando em altos brados, ele começou então. E a sinagoga inteira parou. As pessoas ficaram atônitas, estupefatas. Um galo dentro da sinagoga? Olharam para trás e viram, ele repetiu o grito do galo. Olharam para trás e viram que aquele era aquele rapaz. E o pessoal não sabia o que fazer. O Baal Shem Tov de novo fez um sinal para todo mundo se acalmar. E, de repente, o Baal Shem Tov abriu um sorriso daqui até aqui e começou a rezar com maior velocidade e começou a ficar feliz, começou a bater palma e cantar e começou no lugar dele a dançar um pouquinho e começou a entoar melodias durante a oração, no que restava da oração, faltava pouco para terminar aquela noite. E o Baal Shem Tov terminou a oração e falou para todos, Shana Tová Gitiuar, um bom ano para todos. E ele estava super feliz. E todo mundo, de imediato, começou a rir. Se o mestre começou a rir, significa que aquela barreira que aparentemente era intransponível conseguiu ser vencida. E realmente Baal Shem Tov depois esclareceu aos seus Hassidim que ele viu lá em cima um decreto terrível que iria se abater sobre os judeus de toda aquela região. Os vizinhos, pouquíssimo amistosos, estavam tramando um pogrom, uma matança generalizada. Eles iam invadir as casas e matar todo mundo. E o decreto, o Baal Shem Tov estava tentando anular aquele decreto. E não havia mérito suficiente para anular o decreto. Mas o grito do galo daquele rapaz tão simples, que não sabia ler, não sabia escrever, nem em hebraico, nem em polonês, nem ucraniano, ele não sabia expressar seus sentimentos. Ele mal sabia. Espera um pouquinho, minha bateria aqui está. Espera um pouquinho só, deixa eu achar aqui o fio. Ele mal sabia articular as palavras e justamente naquele sentimento tão especial ele conseguiu. Espera, deixa eu achar aqui o carregador da. Pessoal, um segundinho, vou pegar aqui o carregador da bateria. Um segundo. Continuando, pessoal. Continuando. E ele conseguiu, com a simplicidade do coração dele,
ele conseguiu remover aquele decreto terrível. O que nós observamos nessa história? O que a gente percebe nessa história? Que a pureza de um coração está acima das formas de expressão. Aquela alma pura daquele rapaz conseguiu evitar com que centenas de pessoas fossem mortas, com um sentimento puro de devoção a Deus. Ele não sabia o que oferecer para Deus. Ele não sabia. Ele não sabia nada. Ele não tinha dinheiro. Ele não tinha cultura. Ele não tinha educação. É isso aqui? Procura mais um pouquinho. Pessoal, achei. Consegui ver. Ele não tinha nada, ele só tinha um bom coração para oferecer. Nesse dia de Yom Kippur, outros círculos religiosos Enquanto isso, como é que eu faço para encontrar a gravação desse vídeo aqui, pessoal? Sabe me dizer? Fica no YouTube? Qual que foi sua dúvida? Não escutei. Eu quero rever depois esse vídeo, ele está sendo gravado, né? Ah, tá. Eu não sei se de repente Bruno grava e ele envia. Não sei. Voltou, pessoal. Jefferson. Ok. É que eu quero ver depois aquele negócio que ele falou sobre a palavra errada. Beleza. Aí eu estava anotando, só que aí ele... significa Aleph. Depois eu vou ver a gravação. A numerologia de Aleph é 1. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Sim? Ken, A estamos ouvindo. numerologia de Aleph é 1. A numerologia de Het, a letra Het é 8. E a numerologia de Dalet é 4. 1 significa um único Deus. 8 significa esse plano e mais 7 planos. E Dalet significa 4, os 4 pontos cardeais. No Yom Kippur, nós Muito obrigado, temos... Rafa. Imagine, no Yom Kippur nós temos 5 orações. É o único dia durante o ano que nós temos 5 orações. Quais são elas? Começa com Arvit, a oração da noite. Depois nós temos a oração de Shacharit, pela manhã. Depois tem a oração de Musaf. Depois tem Mincha. E a última oração é o trancafiar dos portais dos céus, chamado de Neilá. Neilá, a tradução literal é trancamento, ou trancamento. Mas aí tem uma ideia racídica que os últimos momentos antes de se trancarem os portões, nós não ficamos do lado de fora. Na verdade, nós ficamos do lado de dentro, junto com Deus. Mas nós aproveitamos esses momentos tão preciosos para nos dedicarmos a uma conexão maior com Deus, dirigindo as nossas preces, os nossos louvores, os nossos pedidos, os nossos agradecimentos e simplesmente a nossa autoanulação máxima perante Deus. No finalzinho do Mahzor, tem a frase do Shema Israel, bem no finalzinho. E segundo a Kabbalah, quando nós falamos, ouve Israel, o Eterno é nosso Deus e o Eterno é único, quando é tão sensível esse dia que quando nós nos imaginamos só no pensamento, na intenção, que estamos nos sacrificando
santificando o nome de Deus, estamos dispostos a abrir mão da nossa vida para não abrirmos mão da nossa ligação maior com o único e infinito Deus, um único e infinito Deus. Nessa hora, quando temos esse pensamento, está escrito nos textos cabalísticos que nos céus essa nossa intenção é considerada naquele momento, no final do dia do Yom Kippur, como se efetivamente tivéssemos nos sacrificado, tivéssemos nos deixado morrer, simplesmente para não abrirmos mão da conexão máxima que nós temos com o único Deus. Então, essa intenção no final de Yom Kippur é considerada nos mundos espirituais como se tivéssemos feito isso na prática, tamanha a sensibilidade do Yom Kippur. Nós temos que pedir perdão para Deus por tudo que tenhamos feito de errado. E a verdade é que nós não temos nem memória nessa geração, nem memória para nos lembrarmos dos nossos erros que são feitos continuamente, constantemente, continuamente. Então, nós temos que ter uma intenção geral que Deus possa perdoar as nossas falhas de uma forma geral, mesmo que a gente mal consiga se lembrar delas. As falhas maiores nós podemos nos lembrar. E as pequenas, essas são as mais difíceis, porque elas são tão comuns, elas são tão leves aos nossos olhos, que passam quase que despercebida. E nós não somos tão refinados assim como os tzadikim para nos lembrarmos. Nós somos menos refinados. Muitas vezes falhamos porque não temos a sensibilidade suficiente para percebermos que estamos fazendo mal. Então, por isso, nós pedimos uma ajuda extra de Deus, porque Ele é infinita na sua piedade. Então, a gente fala nas orações, Hashem, olha, se você não quiser fazer por nós, pelo nosso mérito, não tem problema. Faça por você. Faça pelo seu mérito infinito. Faça pela sua bondade infinita. Não leve tão a ferro e a fogo os nossos atos falhos, as nossas imperfeições. Hashem, lembre-se que o Senhor é infinito em bondade, e é que a sua bondade é tão grande, que o Senhor pode perdoar tanto aqueles que merecem, como aqueles que eventualmente nem mereçam. Mas por isso eu confio na sua bondade, eu confio na sua mão estendida para me trazer de junto de si, para me aproximar de junto de ti, de você. Então, por favor, Hashem, me receba como o seu querido filho. Um pai, quando vê o filho, não é porque o filho está errado que ele deixa de ser filho. Não é porque o filho tropeçou, falhou e que ele deixa de ser filho. O amor que um pai tem por um filho, que uma mãe tem por um filho, é inconteste, é indiscutível, é indescritível de tão grande que é. Então, Hashem, nessa hora que eu preciso do seu auxílio, que eu preciso da sua força, que eu preciso da sua luz, por favor, me ilumine nesse dia tão especial. E eu, de minha parte, vou garantir, Blineder, sem promessa, que eu vou me empenhar mais, que esse ano que está entrando, eu vou contar com a sua misericórdia, contar com a sua bondade, contar com a sua generosidade, para continuar tendo as mesmas bênçãos, para continuar sendo favorecido por você. Ah, eu não mereço, mas o Senhor é grande, o Senhor é meu Pai. Um pai quer favorecer o filho, não importa que tipo de filho que seja. O filho pode ser bonzinho, pode ser mauzão, pode ser o que for.
O Pai ama o Filho e Hashem ama cada um de nós. Então, nesse dia, a gente tem que tomar boas decisões, sem promessa, porque não devemos prometer. Aquilo que é comum em outras religiões, nós devemos, é uma proibição da Torá, nós, como se fala, nós profanarmos a nossa palavra. Hashem não quer que nós profanemos a nossa palavra, por isso tem uma oração especial na noite de Yom Kippur que chama Kol Nidrei, todas as promessas. Aquelas que eu não me lembro, eu estou pedindo a anulação delas, e também aquelas que porventura eu fizer durante o ano, desde já sejam consideradas anuladas, porque eu faço de forma irresponsável, sem pensar nas consequências, sem pensar nos desdobramentos, sem me dar conta da gravidade de profanar as minhas palavras. Então, Hashem, considere como anuladas desde já. Nada que eu faço é verdadeiramente intencional. Dá um desconto pelo fato da minha alma ser tão fraquinha nessa última geração, antes da revelação do Mashiach. Então, por favor, Hashem, me dá um desconto. E aí eu vou ter um ano bom e doce em todos os sentidos. O dia do Yom Kippur é um dia de jejum. Não é um dia de jejum por penitência, por luto, nada disso. Nós queremos nos assemelhar aos anjos. Os anjos nesse dia não comem, não bebem, e eles ficam louvando a Deus o tempo todo. Então, é por isso a gente quer se assemelhar. A verdade é que nós somos superiores aos anjos, mas é na nossa essência maior, que está bem oculta dentro de nós. Nós queremos nos igualar aos anjos reveladamente, nos espiritualizarmos mais. E a dedicação, na verdade, se formos ver o livro do Mahzor de Yom Kippur, é um calhamaço, é um tijolo. Precisa ter cuidado para não jogar na cabeça de ninguém, porque pode ferir a pessoa, que é um tijolo. Então, na verdade, a gente tem que saber que o importante não é a quantidade. Tem um monte de rezas lá para a gente aproveitar o que a gente puder. Escolher uma ou outra oração. O importante desse dia não é a quantidade, mas sim a qualidade, a autoconscientização de que precisamos de Hashem o tempo todo. Só Ele para nos suportar. Suportar em português tem um sentido. To support em inglês é nos sustentar. Tem duplo sentido, suportar. Só Ele realmente para ser o nosso esteio, a nossa base, o nosso pedestal, o chão sobre o qual a gente equilibra ambos os pés para ficarmos de pé. Ele é tudo para a gente. E Hashem, nós queremos nos dedicar mais ao Senhor, e esse dia é uma prova que nós estamos aqui nos concentrando e com o nosso pensamento elevado para que o Senhor nos perdoe pelo ano que se finalizou e que o Senhor carimbe e decrete e cele um ano bom e doce em todos os sentidos, um ano com vida longa, longevidade, com saúde, saúde física, saúde espiritual, um ano com sucesso, plenas realizações, equilíbrio mental, equilíbrio emocional, equilíbrio físico. É um ano em que a gente vai se surpreender com a nossa capacidade revelada, que com certeza ela é imensamente maior, muito maior do que possamos imaginar. Um ano que a gente possa fazer bem para os outros e um ano que a gente possa receber o bem dos outros, sermos beneficiados pelos outros. Um ano de paz, paz física, paz espiritual, paz na família, paz no círculo de amigos, paz no trabalho, um ano de plena serenidade, um ano de vitórias, um ano de sucesso, um ano de alegrias,
um ano de alegrias com realizações pessoais e com realizações dos nossos amigos, dos nossos filhos, dos nossos parentes, um ano de boas notícias, um ano de notícias de agradáveis surpresas, o ano da revelação do Mashiach e, subsequentemente, o ano da revelação de Deus no mundo. Futuramente, nós poderemos falar com Deus. Moshe Rabbeinu falava com Deus. Futuramente, todos os seres humanos poderão perceber um Deus revelado no mundo. Esse Yom Kippur é especial, porque é o Yom Kippur do ano da revelação do Mashiach. Então, nosso desejo, já temos agora que, excepcionalmente, terminar a aulinha, hoje um pouquinho mais curta, mas o nosso desejo é que cada um de vocês, que vocês são verdadeiros felizardos, Bnei Noach, vocês são, está escrito que Yom Kippur deve ser guardado pelo povo de Israel e pelo estrangeiro, ger. Ger em hebraico, a referência não é só um prosélito, um convertido, um converso. Na verdade, é ger toshav, que é um ben Noach, que é residente na terra de Israel. Futuramente, a terra de Israel vai se expandir pelo mundo inteiro. Então, potencialmente, todos nós já estamos morando na expansão da terra de Israel. Então, que realmente esse Yom Kippur seja o último Yom Kippur realmente necessário para expiar as nossas falhas, porque diante da revelação de Deus, nós vamos mostrar o potencial infinito. Diante da revelação de Deus, nós vamos unir os dois aspectos do mesmo Deus. Shema Israel, ouve Israel, o Eterno é nosso Deus, o Eterno está dentro da gente e o Eterno está fora da gente. E nós vamos unir totalmente o aspecto interno de Deus no nosso íntimo com o aspecto externo de Deus em toda a realidade maior, servindo a esse Deus maravilhoso de todo o coração. Gmar Hatimah Tová, um bom selamento e um ano, no mínimo, brilhante. Muito obrigado. As perguntas, por